Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. E vamos olhar para os versos 40 a 45 nesta noite. Se os irmãos se lembram bem, eu comecei há algumas semanas uma série de exposições no Evangelho segundo Marcos. Nós já tivemos 6 mensagens ao todo, em todo o capítulo 1, e hoje nós terminaremos o capítulo 1 com a nossa 7ª mensagem, olhando para o conjunto que vai do verso 40 ao verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Eu encorajo os irmãos a abrirem mesmo a Bíblia, além de acompanhar pela projeção, para que nós sempre voltemos os nossos olhos para o texto, à medida em que ele for exposto. Evangelho de Marcos, capítulo 1, diz assim a partir do verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Até aqui, meus irmãos, vamos orar mais uma vez, rogando a iluminação do Santo Espírito do Senhor nesta hora. Senhor, a Ti nos dirigimos agora em oração, pedindo-Te, ó Deus Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, para que nós entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, a partir deste trecho da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Instrua-nos, conforta-nos, corrige-nos, exorta-nos, ajuda-nos, orienta-nos, Deus. É o que nós te pedimos como teu povo. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, ninguém de nós duvidaria da afirmação de que a tecnologia veio para facilitar e muito a nossa vida, não é mesmo? Não é verdade que hoje nós somos capazes de atender às mais diversas necessidades cotidianas por meio da tecnologia? Vamos pensar em alguns exemplos. Se nós necessitamos de comida, bastam alguns poucos toques no smartphone para que logo a recebamos em casa. Se nós precisamos de transporte rápido e confortável, basta chamar um carro por aplicativo. Se a ideia, por outro lado, é evitar longas filas ou pagar aquele boleto cujo vencimento já estávamos nos esquecendo, do qual já estávamos nos esquecendo, basta acessar a conta bancária que hoje a maioria de nós tem a palma das mãos. Enfim, irmãos, os exemplos são muitos e mostram que, de fato, a tecnologia veio para nos ajudar, em muitos sentidos. Sem dúvidas, por meio dela, hoje nós somos capazes de atender várias das nossas necessidades mais cotidianas. No entanto, e sempre há um porém, também é verdade que a nossa dependência dos meios tecnológicos, em muitos sentidos,
representa alguns riscos. Isso porque, irmãos, e vocês vão de convir comigo, basicamente nós todos guardamos nos nossos celulares e aplicativos vários segredos nossos, não é? Pensem, as nossas senhas, os nossos dados pessoais, às vezes documentos e por aí vai. Então reflitam comigo, se alguém burlar as regras, um hacker, ou não obedecer às leis de funcionamento de tais aplicativos, de tais meios tecnológicos, pronto, o estrago está feito. Nós teremos de encarar os sérios prejuízos. Bem, mas aí os irmãos podem se perguntar, pastor, o que é que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler aqui no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos? Acontece, irmãos, que neste texto nós também vemos o atendimento de determinadas necessidades, regras relacionadas ao atendimento dessas necessidades e alguns prejuízos decorrentes da desobediência a tais regras. Repito, neste texto nós vemos algumas necessidades serem atendidas, vemos algumas regras que foram dadas a partir do atendimento de tais necessidades e, por fim, prejuízos decorrentes da desobediência a tais regras. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer, e a atenção de vocês aqui, é que toda essa tecnologia, toda essa história sobre tecnologia, melhor dizendo, que eu acabo de contar, e os seus riscos, nos ajuda a iluminar a grande lição que nós aprendemos aqui neste texto. E qual é a grande lição que nós aprendemos aqui neste texto? É a de que Jesus pode atender as nossas necessidades mais profundas. E que ao fazer isso, Ele espera que nós o obedeçamos, a fim de evitarmos sérios prejuízos. Repito, irmãos, essa é a grande lição que nós aprendemos aqui. Jesus pode atender as nossas necessidades mais profundas. E ao fazer isso, Ele espera que nós o obedeçamos, a fim de evitarmos sérios prejuízos. Então, nesta noite, nós vamos olhar para essa grande lição em 3 momentos distintos. Veremos 3 verdades que, ao final deste sermão, nos trarão de volta para essa grande lição que eu acabo de enunciar. E a primeira verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui, compreendida nos versos 40 a 42, a primeira delas é a de que, sim, Jesus pode atender às nossas necessidades mais profundas. É a primeira verdade que o texto nos ensina. Versos 40 a 42. Jesus pode atender às nossas necessidades mais profundas. É a primeira lição que temos aqui. Vejamos só o porquê. Bem, se os irmãos repararam, Marcos continua a narrar os primeiros passos do ministério de Jesus na Galileia, na região da Galileia. Até aqui, o evangelista tem destacado a perturbadora e inigualável autoridade do nosso Senhor. Os irmãos se lembram disso? Essa autoridade de Jesus se revela em curas, expulsões de demônios, no seu ensino, no chamado irresistível aos primeiros discípulos, enfim, em tudo aquilo sobre o que nós já falamos em sermões passados, ao longo de todo o primeiro capítulo. São eventos que confirmam aos leitores de Marcos que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Rei que está trazendo o seu reino ao mundo, reivindicando das pessoas fé e arrependimento. Marcos também nos contou, como nós vimos no último sermão, quando olhamos para os versos 35 a 39, que com isso, com esses sinais, a popularidade de Jesus é cada vez maior. Multidões procuram pelo Senhor, interessadas sobretudo nos seus sinais e maravilhas. E isso a ponto dele sequer conseguir reservar alguns momentos para orar sozinho. Os irmãos se lembram disso? Nós vimos lá nos versos 35 a 39. Então, assim, do ponto exato em que nós paramos, nós vimos que, mesmo com toda essa popularidade perigosa, Jesus não deixa
de exercer o propósito, a razão de ser do seu ministério. Ou seja, ele não deixa de pregar as boas novas do Evangelho. Como nós vimos lá no finalzinho do verso 39, volte os olhos ao finalzinho do verso 39, ele sai pregando por toda a Galileia, entrando nas sinagogas, anunciando o Evangelho e expelindo os demônios dos endemoniados. Então aqui nós estamos agora no final deste primeiro capítulo. E agora nós veremos que é exatamente nesta peregrinação de Jesus por toda a região da Galileia, por onde ele vai pregando, entrando nas sinagogas dos povoados para anunciar o reino de Deus, que entra em cena um homem muito necessitado. Volte os olhos para o verso 40 e veja como ele é descrito neste texto. Marcos diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Sim, irmãos, um homem extremamente necessitado, muito miserável. E como sabemos disso? Porque Marcos nos conta que era um leproso, que se tratava de um leproso. A palavra lepra, irmãos, era usada nos tempos bíblicos para designar uma grande variedade de doenças de pele. Não se limitava apenas à terrível doença que hoje nós chamamos de hanseníase, muito embora também a incluísse. Mas seja como for, o fato é que era uma doença disseminada em toda a região da Palestina, porque era altamente contagiosa. O seu diagnóstico era difícil e a sua cura, então, praticamente impossível aos olhos humanos. E se não bastassem as aflições físicas sentidas na própria carne, que muitas vezes apodrecia, a lepra também causava vários males sociais, várias consequências, trazia juntamente consigo várias consequências sociais. Uma vez que a lepra era constatada pelo sacerdote, porque o sacerdote, segundo a lei mosaica, que tinha o dever de examinar a pessoa para saber se ela estava leprosa ou não, se ela estivesse de fato leprosa, se ela fosse de fato, tivesse contraído de fato a lepra, essa pessoa era separada de todo convívio social. Ela perdia a relação com todas as pessoas com as quais ela tinha relação antes, com a sua família, com os seus amigos. Ela era deixada à parte. Segundo o livro de Levítico, lá no capítulo 13, depois os irmãos podem consultar, se quiserem, quem ficasse leproso nos tempos bíblicos deveria usar roupas rasgadas, andar totalmente descabelado, cobrir a parte inferior do rosto e gritar: imundo, imundo, informando por onde quer que ele passasse a sua chegada, para que as pessoas se afastassem, para que as pessoas mantivessem distância, a fim de não contrair a doença. Ou seja, a ideia era de que a pessoa tinha que manter um aspecto físico mais repugnante possível, para que as pessoas apenas olhassem e soubessem: ali vem um imundo, ali está um leproso, ali vem alguém que pode nos contaminar. E ele de fato vinha gritando: imundo, imundo, impuro, sou impuro, para que as pessoas mantivessem distância. As pessoas tinham que ficar separadas, porque a doença era altamente contagiosa. Então, numa palavra que resume bem, irmãos, os leprosos eram como mortos-vivos. Na prática, a lepra roubava das pessoas não apenas a sua saúde, roubava também o seu nome, o seu trabalho, os seus hábitos, a sua família, o seu convívio social, a vida religiosa de serviço a Deus em comunidade e assim por diante. E é exatamente por esse drama que passa esse homem que nós vemos aqui. Eis um leproso. Um homem, portanto, extremamente necessitado, mas ao mesmo tempo um homem extremamente corajoso, porque vejam o que Marcos nos diz no verso 40, ele se aproxima de Jesus. Notem, irmãos, a atitude altamente provocadora
e ofensiva deste homem aqui. Ele se aproximou de Jesus. Os irmãos conseguem ver a ofensa desse ato praticado por este homem aqui? Ele deveria, segundo a lei de Moisés, manter distância das pessoas. Ele não podia romper a zona de proteção das pessoas saudáveis, a fim de não contaminar as pessoas, como a lei de Moisés exigia. Mas o que é que ele faz? Diz Marcos, ele se aproximou de Jesus. Ele se ajoelhou diante do Senhor. Ele está comprometendo a purificação do nosso Senhor. Ele pode contaminar o nosso Senhor, devem pensar os discípulos de Cristo, porque ele se aproximou do nosso Senhor. Como nós não vimos esse homem se aproximar? Mas um homem que arrisca tudo, irmãos, um homem corajoso, um homem que quebra os costumes, para um motivo bem específico: suplicar a Jesus. Se quiseres, diz Marcos, registra lá no verso 40, podes purificar. Notem, um homem que possui fé, um homem que reconhece a capacidade e o poder de Jesus para purificá-lo. Um homem aflito, um homem humilhado, separado do convívio das pessoas, mas um homem que, segundo o relato de Mateus, paralelo a esse aqui do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8 do seu Evangelho, se achega a Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Um homem de fé, um homem que sabe que diante dele está o Senhor, que não questiona o poder de Jesus para salvá-lo, mas que apenas pergunta se Jesus estaria disposto a salvá-lo. Um homem que sabe que diante dele está alguém com poder para curá-lo, e que para isso quebra as barreiras. Um homem que certamente ouviu de muitas pessoas que Jesus tinha poder inigualável, que Jesus curava doenças aparentemente incuráveis, e que por isso, de um jeito que nós não sabemos exatamente, consegue se aproximar do nosso Senhor, se ajoelhar diante dele e suplicar-lhe: se quiseres, podes purificar. E a pergunta que não quer calar, meus irmãos, diante disso aqui é a seguinte: o que qualquer outra pessoa, qualquer outro judeu, muito provavelmente faria diante da aproximação desse homem leproso aqui? Qual seria a atitude de qualquer outra pessoa se um leproso se aproximasse dela nos dias de Jesus? Certamente, para não se contaminar, qualquer outra pessoa fugiria imediatamente do homem impuro. Manteria distância a fim de se proteger e de se defender. Os irmãos sabem mais ou menos o que é isso, não é? Nós acabamos de sair de uma pandemia de coronavírus e sabe quais são os métodos que nós devemos usar para nos proteger das contaminações. Qualquer outra pessoa, portanto, irmãos, diante da aproximação de um leproso, manteria distância. Rapidamente sairia da presença do homem doente. O desprezo seria a alternativa. Mas voltem os olhos para o verso 41 e vejam qual foi a atitude de Jesus. Diz Marcos: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. O desprezo, que seria natural vindo de qualquer outra pessoa, em Cristo dá lugar à compaixão, dá lugar à misericórdia. E é curioso, porque na língua grega original, em que este texto aqui foi escrito, a expressão presente aqui, meus irmãos, diz literalmente que Jesus ficou cheio de ira. Coisa estranha, não é? É exatamente assim que está lá no texto grego original. Jesus ficou cheio de ira. Onde nós lemos profundamente compadecido, a expressão literal é cheio de ira. Jesus ficou cheio de ira. O que é que Marcos está querendo dizer com isso? É como se Jesus estivesse indignado diante de tamanha miséria frente aos seus olhos. É como se Jesus não suportasse o sofrimento do pecado que ele estava vendo ali diante dos seus olhos. E movido por esse sentimento, em vez de se afastar do leproso, Jesus se volta para aquele homem. E não para por aí, irmãos, porque há aqui uma outra informação, em muitos sentidos chocantes,
Notem, Jesus não apenas permite a aproximação daquele leproso. Marcos diz no verso 41 que ele estende a mão e toca no homem doente. Notem a atitude escandalosa do nosso Senhor. Ele estabelece contato com alguém que não poderia ser tocado em hipótese nenhuma. E sabe o que é lindo? Jesus não fica contaminado. Jesus não contrai a lepra daquele homem. O leproso não transmite nada para Jesus, pelo contrário. É Jesus quem transfere para ele saúde. É Jesus quem transfere para ele cura. Movido pela sua intensa compaixão, pela intensa indignação diante do sofrimento daquele homem, Jesus se demonstra disposto a purificar. Olha o que ele diz, aquele homem, olha o que ele diz. Quero, registra Marcos, fica limpo. E imediatamente, diz o verso 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Vejam, irmãos, a doença, aos olhos dos homens, incurável, com o simples tocar das mãos de Jesus, some imediatamente. A doença vista como contagiosa, que separava, excluía qualquer pessoa que a contraísse, num simples tocar de Jesus, é imediatamente mandada embora. O que é que Marcos está nos mostrando com isso? Que Jesus de fato tem todo o poder e toda a autoridade, que Ele é de fato o Filho de Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E eis aqui então, nesses 3 primeiros versos, a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto: Jesus pode atender todas as nossas necessidades. Jesus pode atender as nossas necessidades mais profundas. Sabe o que isso nos ensina, irmãos, hoje? Deixe-me fazer algumas aplicações. Primeiro, o texto nos mostra que não há necessidade que Jesus não possa suprir na nossa vida. Não há demanda na nossa vida que Jesus não possa atender. No fundo, o texto nos lembra que Ele pode todas as coisas, que não há nada impossível ao nosso Senhor. É isso que Marcos está mostrando, que Ele tem de fato poder absoluto. E aí, diante disso, eu te pergunto nesta noite: do que você realmente necessita? Qual é a sua maior necessidade hoje? O que é que te aflige hoje? Quais são os problemas que tiram o teu sono, o teu sossego hoje? Talvez, como a lepra que é relatada aqui, você tenha problemas humanamente não resolvíveis. Problemas humanamente impossíveis. Mas deixem-me lembrar os irmãos, não há necessidade nossa que Jesus não possa suprir. Não há causa nossa para a qual o Senhor diga: isso é impossível. Não há problema nosso que o Senhor não possa resolver. Nós podemos confiar nisso, podemos orar e buscar ao Senhor, certos disso, que o Senhor pode atender às nossas necessidades. Irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, assim como Ele fez com este homem milhares de anos atrás, ainda hoje Ele pode nos atender naquilo que parece ser impossível. Temos de crer nisso, temos que buscá-lo, descansando nessa certeza, descansando na sua soberania. Mas num segundo momento, numa segunda aplicação, irmãos, desta primeira verdade, nós também precisamos nos lembrar de que a palavra final é sempre dele. Vocês já ouviram aquelas expressões assim, ó? Eu decreto que isso vai acontecer na minha vida. Eu declaro, eu determino que isso vai acontecer na minha vida. Eu profetizo que isso vai acontecer na minha vida. Pois bem, não fazem o menor sentido à luz da Bíblia. Porque a palavra final é sempre de Jesus, e o leproso sabia disso. Senhor, se quiseres,
podes purificar-me. E pensem comigo, irmãos, é mais difícil ter fé para aceitar essa verdade do que para dizer eu decreto, eu determino, eu profetizo. É mais difícil ter fé e descansar na certeza de que Jesus pode, e se Ele não puder, nós vamos adorá-lo e vamos servi-lo do mesmo jeito, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, do que dizer eu decreto, eu determino. Mas nós podemos descansar, porque o texto nos mostra que o nosso Jesus é um Jesus misericordioso, cheio de compaixão, que a sua mão ainda hoje continua estendida para todos aqueles que a Ele se achegam com fé, que Ele pode sim atender às nossas necessidades, e que mesmo que Ele não as atenda, Ele sempre o faz para o nosso bem. Ele sempre zela pelo nosso bem. Mas há uma terceira aplicação dessa primeira verdade aqui. Eu quero dirigir esta última aplicação àqueles que não são crentes. Muito provavelmente alguns daqueles que nos assistem, não é? Pela transmissão na internet. Eu preciso dizer algo àqueles que não são crentes, que ainda não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ainda não são membros de uma igreja. Ainda que vocês sejam leprosos, ou seja, extremamente necessitados, como todos somos, ainda que tenham profundas necessidades, não há impossíveis para Jesus. Ou mesmo que vocês não sejam leprosos, mesmo que não tenham profundas necessidades, deixem-me lembrá-los que a Bíblia diz que a parte de Deus, todos nós somos como um imundo. Não foi o que nós lemos lá em Isaías 64? Que a parte de Deus, todos são como o impuro. Irmãos, não há na Bíblia doença que simbolize melhor o pecado do que a lepra. Sabe por quê? Porque como a lepra, o pecado nos torna imundo aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque como a lepra, o pecado nos separa totalmente de Deus. A lepra descreve muito bem a situação de alguém que não conhece a Deus. Descreve muito bem a situação espiritual de alguém que está distante de Deus. Em suma, o que a Bíblia diz é que todo aquele que não recebeu ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é um leproso espiritual. Mas mesmo para você, Jesus estende a mão. Aproxima-te de Jesus hoje, portanto. Ajoelha-te diante do Senhor hoje. Se você ainda não o conhece, rogue pela sua compaixão. Peça pela sua misericórdia. Ele tem todo o poder para te purificar espiritualmente. Jesus pode atender às nossas necessidades mais profundas. É a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Mas há uma segunda. Agora versos 43 e 44. A segunda verdade, irmãos, que nós aprendemos aqui é de que ao nos atender, Jesus espera que nós o obedeçamos, para o bem do reino de Deus e para o nosso. Vou repetir, segunda verdade que a gente aprende aqui: ao nos atender, Jesus espera que nós o obedeçamos, para o bem do reino de Deus e nosso. Marcos continua a narrar o episódio aqui da purificação do leproso, e agora, a partir do verso 43, ele registra uma aparente e estranha atitude de Jesus, e nós já veremos o porquê, que é observada logo após a cura, a purificação daquele homem. Voltem os olhos para os versos 43 e 44 e vejam essa aparentemente estranha atitude de Jesus. Verso 43, Marcos diz assim: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Irmãos, não há como deixar de esboçar certa surpresa diante dessas palavras aqui, não é mesmo? Porque de fato, irmãos, a linguagem aqui é mais uma vez surpreendente. De um modo abrupto, firme, diz Marcos:
Jesus despede aquele homem com uma severa atitude. O texto na língua grega original, em que foi escrito, diz que Jesus mandou aquele homem ir embora com certa rispidez, de forma bem dura, de forma bem severa. Apenas para que os irmãos tenham uma ideia, o verbo que para nós é traduzido aqui no verso 43, despediu, na língua grega original é o mesmo verbo usado para se referir à expulsão de demônios. Quando o texto diz que Jesus expulsou demônios, é o mesmo verbo usado aqui para dizer que ele despediu o leproso da sua presença. Ou seja, é como se o texto nos dissesse, Marcos nos dissesse, que é como se Jesus tivesse expulsado o homem da sua presença, de forma dura, de forma severa, e dando àquele homem duas advertências. Primeira delas, verso 44, olha, não digas nada a ninguém. Segunda, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ora, como entender isso aqui, irmãos? Se até aqui nós estávamos vendo a misericórdia e a compaixão de Jesus, por que essa expulsão tão severa daquele homem diante da sua presença? Por que essa atitude rígida agora? Por que Jesus não queria que a notícia vazasse, por exemplo? A notícia não ajudaria o nosso Senhor a divulgar ainda mais o seu ministério? Bem, primeiramente, irmãos, é fato, Jesus não quer chamar a atenção dos interesseiros. Ele não queria ser conhecido apenas como um milagreiro. Queria ser conhecido como aquele que traz as boas novas e que as personifica em seu ministério. Sobre isso nós até falamos antes, né? Mas ainda há uma outra explicação aqui, irmãos, para essa atitude ríspida de Jesus, rígida de Jesus. E as respostas parecem residir justamente naquilo que ele disse para o leproso fazer. A doença que aquele homem tinha, o tipo de doença que aquele homem tinha, a lepra, exigia um cuidado todo especial quando comparada às demais enfermidades. Basta olhar para a lei mosaica, por exemplo, Levítico, capítulos 13 e 14, para vermos o quanto a lepra era considerada a parte das demais doenças. Deixem-me explicar, deixar isso aqui ainda mais claro. Se Jesus curasse um cego, como ele fez em vários momentos, as pessoas não iam precisar da confirmação de ninguém. A prova de que Jesus curou o cego estaria na própria pessoa curada. Uma pessoa que não enxergava e que agora está enxergando. Prova de que Jesus curou. Se Jesus curasse um paralítico, como também fez em vários momentos, curou os coxos, a mesma coisa. As pessoas curadas não precisariam da confirmação de ninguém. Bastaria ver que a pessoa que não andava, agora estava andando. Mas o mesmo não pode ser dito em relação à lepra. Com a lepra era diferente. Se alguém aparecesse entre o povo, dizendo que foi curado de lepra, ou curado da lepra, as pessoas ficariam profundamente desconfiadas. Ninguém acreditaria facilmente numa pessoa que estava com lepra e que de repente aparecesse no meio do povo dizendo, fui curado, fui curado. As pessoas não acreditariam facilmente, porque aos olhos humanos a lepra era uma doença incurável. Só seria possível acreditar na pessoa que dizia ter sido curada de lepra, se ela recebesse a confirmação do sistema oficial da época. E qual era o sistema oficial da época? O sacerdote precisava examinar a pessoa, seguir o ritual da lei mosaica e aí sim, constatada a cura, declarar: está curado, oficialmente curado. Notem, é para esse sistema que Jesus está mandando o homem leproso. Segundo Levítico 14, irmãos, o ex-leproso tinha de se apresentar ao sacerdote. Somente o sacerdote poderia dizer: está curado. E além disso, depois de se apresentar diante do sacerdote, se a cura fosse de fato reconhecida,
o ex-leproso ainda tinha que apresentar sacrifícios no templo, agradecendo a Deus pela cura. Tudo conforme a lei de Moisés, a respeito da qual Jesus está falando aqui. Oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Então os irmãos conseguem entender a urgência de Jesus a mandar o homem embora logo da sua presença? Vai logo, meu filho. Vai para o sistema oficial, para que ele te declare oficialmente curado. Para que você saia definitivamente desse estado de miséria no qual você estava. Para que você volte, enfim, ao convívio das pessoas. Jesus está encaminhando aquele homem imediatamente ao sistema oficial dos seus dias. E sabe o que é curioso? Nós veremos nos capítulos seguintes. Jesus será criticado por não observar a lei de Moisés. Mas é justamente isso que ele está fazendo aqui, observando os ritos, tais como instituídos na lei. O leproso precisaria observar essa lei de Moisés. E notem, não para ficar purificado, porque ele já havia sido purificado, mas para que ele fosse reconhecido como purificado. E assim voltasse a desfrutar das suas liberdades entre o povo. Então percebam, irmãos, Jesus não quer desafiar a lei. Jesus não quer que as pessoas pensem que ele era um judeu infiel à lei. E além disso, Jesus está visando o bem daquele homem, para que aquele homem volte finalmente à sua comunhão com as pessoas. Final do verso 44, para que enfim haja testemunho, para servir de testemunho ao povo. E aqui nós aprendemos a segunda lição que o texto nos ensina. Ao nos atender, Jesus espera que nós o obedeçamos, para o bem do reino de Deus e nosso. Ao nos atender, Jesus espera que nós o obedeçamos, para o bem do reino de Deus e nosso. Como eu disse antes, talvez hoje você esteja muito necessitado do favor de Jesus, meu irmão e minha irmã. Talvez hoje haja coisas acontecendo na tua vida, problemas, dificuldades, entraves, desilusões, para os quais somente Jesus tem poder, e Ele tem mesmo, tem todo o poder para solucionar, tem todo o poder para nos atender nas nossas necessidades, mas a questão é, você está ciente de que o favor de Jesus vem acompanhado de advertências? Você está ciente de que o atendimento de Jesus às nossas necessidades vem acompanhado de advertências, de um chamado à obediência? Isso é importante, irmãos. Sabem por quê? Porque muitos hoje querem ter as necessidades atendidas por Jesus. Mas quando se trata de obedecê-lo, fecham os ouvidos. Ao nos atender, Jesus espera que nós o obedeçamos, irmãos. Ao suprir as nossas necessidades, Jesus nos faz advertências para que nós o obedeçamos. Para que nós o obedeçamos de fato. É isso que o texto nos mostra. Não porque Ele queira o nosso mal. Não é para nos prender numa vida chata, sem graça. Porque é assim que muitas pessoas veem as advertências de Jesus, não é? Não é assim que muitas pessoas veem a obediência do crente? A vida de obediência do crente? Chata, sem graça, sem emoção? Não, nada disso, irmãos. Jesus nos atende, nos adverte a obedecê-lo para o nosso próprio bem. Para o bem do reino de Deus e nosso. Portanto, hoje, abra os ouvidos às advertências de Jesus. Procure obedecê-lo. Procure servi-lo. Procure trabalhar para o bem do reino de Deus, porque aquilo que Ele nos manda fazer, creia, é para o bem do reino de Deus e para o nosso próprio bem. É isso que o texto nos ensina num segundo momento. Jesus espera que nós obedeçamos ao nos atender, para o bem do reino de Deus e nosso. Mas ainda há uma terceira e última, irmãos, verdade. Agora no verso 45.
A terceira e última verdade que nós aprendemos aqui é que a nossa desobediência a Jesus, ainda que bem intencionada, traz sérios prejuízos. Nossa obediência a Jesus, ainda que bem intencionada, traz sérios prejuízos. Voltem os olhos para o verso 45. Vejam como Marcos termina aqui a narrativa. Mas, tendo ele saído, o leproso, depois da ordem de Jesus, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinha com ele. Jesus deu a ordem: saia daqui imediatamente, vá se apresentar ao sistema legal dos nossos dias, ao sacerdote, vá lá fazer conforme a lei manda, mostra-te ao sacerdote, oferece o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo, verso 44. Mas ele ainda havia dado uma outra advertência: não digas nada a ninguém. Foi a primeira advertência que Jesus deu no verso 44. Não digas nada a ninguém. O homem só poderia falar sobre o que havia lhe acontecido lá para o sacerdote, lá na esfera legal. Até lá não devia dizer nada a ninguém. Mas o que é que o homem fez? Marcos diz: saiu da presença de Jesus e logo propalou, contou muitas coisas e divulgou a notícia que Jesus lhe havia dito para não divulgar. Ele desconsiderou a advertência do Senhor. Ele não obedeceu a advertência do Senhor. A sinceridade e a humildade daquele homem dão lugar agora à desobediência, à displicência, ao descaso, à desconsideração do que Jesus lhe havia dito. E aí, meus irmãos, é inevitável, os prejuízos aparecem. Alguém burlou as regras. Os irmãos se lembram daquela história de tecnologia no começo do sermão? E quando alguém burla as regras, os prejuízos logo batem à porta. Marcos nos conta quais foram os prejuízos. Jesus não conseguiu mais entrar publicamente em nenhuma cidade, só permaneceu a partir daí fora da cidade, ou das cidades ali na região da Galileia, em lugares desertos, recebendo as pessoas. Os irmãos conseguem ver os prejuízos da atitude desse homem? Da desobediência indesculpável desse homem, ainda que bem intencionado? Porque imaginemos, irmãos, um homem que foi curado de lepra deve ter ficado imensamente feliz, contente, e não vê a hora de contar sobre aquele que fez essas coisas, a boa intenção, mas ele desobedeceu. E aí quais são os prejuízos? Os irmãos conseguem ver os danos dessa desobediência? Ele privou muitas pessoas que poderiam ter recebido a mensagem de Jesus nas cidades. Ele criou dificuldades para a pregação de Jesus nas sinagogas, porque Jesus estava passando nas sinagogas para pregar o Evangelho de Deus. E a partir do que este homem fez, Jesus não conseguiu mais entrar nas cidades. É verdade, o seu ministério seguiu. Nada foi capaz de deter o seu ministério, de impedir o avanço do seu ministério. Mas o homem trouxe sérios prejuízos. Trouxe sérias dificuldades. E aqui não há como não deixar de notar as ironias para a gente terminar. Vejam só, Jesus que libertou o leproso dos seus fardos, agora passou a carregar um fardo por causa do leproso. Jesus, que no começo da história estava dentro da cidade, junto com as pessoas, e o leproso fora da cidade, porque não podia se misturar, agora, por causa da desobediência do leproso, está fora da cidade, e o leproso, curado, pode voltar para a cidade. Conseguem ver as ironias, irmãos, que Marcos nos conta aqui? A desobediência causa sérios problemas. E aqui nós aprendemos a nossa terceira e última lição. A nossa desobediência a Jesus, ainda que bem intencionada, traz sérios prejuízos. A nossa desobediência a Jesus, ainda que bem intencionada, traz sérios prejuízos. E eu vou terminar com algumas aplicações dessa nossa última verdade. Primeiro, os irmãos se lembram do que eu disse antes? De que Jesus nos adverte para o bem do reino de Deus inicialmente? Aqui nós vemos os motivos.
Aquele homem, irmãos, a desobediência daquele homem trouxe problemas para a obra pelo reino de Deus que estava sendo feita por Jesus. E isso nos mostra, é verdade, a nossa desobediência pode sim trazer prejuízos ao reino de Deus, a obra que é feita pelo reino de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos. A Bíblia nos diz que nós devemos, por exemplo, pregar o Evangelho, não é? Nós não recebemos essa ordem de Jesus? Se nós não o fazemos, estamos causando prejuízo à obra do Senhor. A Bíblia nos diz, por exemplo, nos adverte a exercer os nossos dons na igreja, a trabalhar para a edificação uns dos outros. Mas se eu me acomodo na igreja, não quero de jeito nenhum me envolver com o trabalho da igreja, não quero trabalhar para a igreja, desobedecendo a advertência bíblica, eu estou atrapalhando o reino de Deus, trazendo prejuízo para o povo de Deus. A Bíblia nos adverte a dar bom testemunho, a fim de evitar os escândalos. Se eu não faço isso, eu estou causando prejuízos à obra de Deus. A nossa desobediência às advertências de Jesus, irmãos, traz vários prejuízos. Mas ainda hoje é tempo de reverter esse quadro. Ainda hoje é tempo de deixar de trazer prejuízos e trazer ganhos. Mas notem, por fim, que não traz só prejuízos à obra de Deus. Traz também, a desobediência traz também prejuízos à nossa própria vida. Pensem, se esse homem aqui não segue aquilo que Jesus lhe disse para fazer em relação ao sistema oficial dos seus dias. Se ele, assim como eu desobedeci a advertência para não pregar, para ficar quieto, melhor dizendo, né? Eu também vou desobedecer o que Jesus me disse depois. Eu não vou me mostrar para o sacerdote coisa nenhuma, eu já estou curado, vou voltar para casa de uma vez. Imaginem se esse homem tivesse feito isso. Ele também teria enfrentado sérios prejuízos. Ele ainda contaria com o preconceito das pessoas, ainda contaria com o isolamento, ninguém gostaria de se misturar com ele, certamente, porque ele ainda seria visto como um impuro. Ele traria prejuízos para a sua própria pessoa. E é isso, irmãos, que a desobediência a Jesus faz na nossa vida. Traz prejuízos à nossa própria pessoa. Os maiores beneficiados de servir a Cristo somos nós mesmos. Porque Ele não precisa de nós, nós é que precisamos dEle. Então hoje, procure obedecer a palavra de Deus. Hoje, e acredite no que eu digo, se você decidir resolutamente deixar de desobedecer às ordens, às advertências de Jesus, creia, você será o maior beneficiado com isso. Porque a desobediência só traz prejuízos. O homem desobedeceu e trouxe prejuízos ao ministério do nosso Senhor. É o que o texto nos ensina. Então, irmãos, a primeira e grande verdade que nós vimos lá no início do sermão, juntando as três que vimos agora, é essa. Jesus pode atender nossas necessidades e, ao fazê-lo, Ele espera que nós o obedeçamos, a fim de evitarmos os prejuízos. Que Ele nos abençoe, irmãos, fazendo-nos lembrar disso. Em nome de Jesus.